Pessoal, o Inside Dusk Golem tem novas novidades com relação ao universo de Resident Evil Verônica e ao que tudo indica, pessoal, nós teremos grandes novidades no dia de hoje, né? Dependendo da hora que eu tô gravando esse vídeo, pessoal, que eu tô gravando esse vídeo aqui por volta do dia anterior, então acredito que no horário específico que o Dusk Golem estabeleceu que as novidades vão vir, que é em torno das 8 horas para as 11 horas, então aqui possivelmente no Brasil, possivelmente, né, gente, deve ser, se dependendo for no horário das 8 até as 11, então provavelmente comece, né, um pouco antes ali no horário tanto das 9 para as 10 ou 12 horas. Mas ao que tudo indica, né, gente, vamos ter novidades de Resident Evil Verônica, segundo o próprio Inside Dusk Golem. Parece que isso já foi planejado há um tempo atrás, né, justamente para a questão ali da Gamescom, dos outros eventos que nós tivemos, porque ano passado nós tivemos Resident Evil Requiem na Summer Game Fest, mas logo um tempinho depois nós tivemos Resident Evil também num evento paralelo, né, no caso anúncios paralelos que nós tivemos com relação a gameplay. Tivemos mais atualizações, né, tanto por parte do jogo e para o futuro, né, da franquia em si. Então eu acredito que também, repetindo esse feito, a Capcom vai fazer a mesma coisa e trazendo mais informações para os jogadores com relação ao Resident Evil Code Verônica. Eu não achava que ia ser diferente, pessoal, porque a gente já está esperando mais conteúdo, mais informação, né, com relação ao próprio oficial, no caso, com relação ao Resident Evil Verônica, porque, gente, ao que tudo indica, vai ser um jogão do caramba. Então eu não acho, né, que a Capcom vai dar esse mole de deixar de fora outras novas informações com relação ao Resident Evil Verônica. Então, pessoal, esperem aí que possivelmente ainda hoje, né, no caso hoje, do dia de hoje, nós teremos grandes novidades para Resident Evil Verônica, porque a gente está esperando, pessoal. Então eu espero muito que isso chegue logo. Vai ser agora, né, gente, no dia 10 de junho. E vamos ficar aguardando para se realmente vai acontecer, o que eu acredito que vai acontecer, né, já que o próprio Inside Dusk Golem trouxe mesmo de forma bastante concreta. Então, já ligando, né, gente, ao que houve ano passado, mas, né, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça em um outro dia. Mas a gente vai trazer tudo para vocês aqui nesse vídeo, tanto no vídeo de amanhã, né, que vai sair as novidades, né, eu espero. Eu espero, né, gente, também que seja uma gameplay ou algum trailer novo, cara, seria insano. Mas eu acredito que possa ser mais gameplay do Resident Evil ou até mesmo só mais informações com relação ao jogo em si. Mas qualquer novidade vamos trazer aqui pra vocês. Agora, pessoal, o próprio Inside Dusk Golem trouxe mais informações com relação ao mundo semi-aberto de Resident Evil e com base também na ilha, do que vai rolar ali em específico, que vai ser uma área vasta, bem grande, pessoal. Mas o que ele encontrou, gente? Bom, os locais clássicos do jogo original parecem estar presentes aqui também, mas a distância entre eles são completamente diferente. No Resident Evil Verônica, o Code Verônica, no caso original, lá de 2000, a ilha era dividida em áreas conectadas por tela de carregamento. A gente viu muito isso também no Resident Evil 4, mas o que parece nesse jogo vai estar uma área totalmente mais expandida e contínua. E como já tinha novas informações, né, gente, de que a Claire iria pilotar uma moto específica, parece que isso vai realmente acontecer. Inclusive a gente viu esse pequeno detalhe lá na Steam, né, gente, algo de motocicla, que é algo relação da moto em inglês, né? Então acredito que a Claire vai ter sim uma moto com um espaço semi-aberto para poder pilotar. Eu acredito, gente, que essa motocicleta pode não ser da Claire específica, vai ser uma moto que ela vai encontrar ali, igual a Leon ali no Resident Evil Requiem, mas não acho que vai ser aquele padrão de gameplay que a gente viu no Requiem, tá? Do Leon, aquilo ali foi mais linear, tá, gente? Nesse aqui a gente vai poder ter um pouco mais de liberdade ali na parte semi-aberto, né? A gente vai poder ter um pouco mais de liberdade, como é que foi lá no Resident Evil Village, como foi no Resident Evil 4. Porque pensa comigo, gente, se a ilha ficou cada vez maior, estendeu bastante, então faria mais sentido, né, a Capcom colocar algo para deixar com que o jogador pudesse transitar pelas áreas, né, sem que ficasse extremamente grande. E claro, uma moto iria resolver isso de uma forma muito elegante. E não estamos falando de algo por fora do padrão da Capcom, gente, porque olha o que eles fizeram. Lá no Resident Evil 4 Remake, como eu disse, a gente já viu isso de uma forma bastante ampla, o Village também. O Code Verônica parece estar levando justamente essa lógica adiante, e faz sentido narrativo também, que a Claire chegar numa ilha como uma prisioneira e ela foge, né, algo bastante improvisado e acaba sobrevivendo e encontra ali uma moto para usar e explorar a ilha, pelo menos na parte ali específica, porque como eu disse, você precisa coletar itens até você encontrar uma forma de sair daquela ilha, né, gente? Seja com base ali no que puder. Então vai ser isso o que vai acontecer. Então, cara, eu confesso que eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse modo semi-aberto, porque eu acredito que vai ser um modo não muito grande, vai ser um modo médio,
e você vai poder usar, né, porque é isso que daí que vem o nome mundo semiaberto. Então eu acredito que você vai poder usar esse modo ali específico naquelas áreas ali onde você vai poder transitar. Então, gente, não vai ser linear, vai ser algo mais voltado ao que aconteceu tanto no 4 Remake, que é a base central que os diretores de Resident Evil estão usando. Então acredito que a gente vai ter esse mesmo padrão aqui no tanto do 4, né, quanto agora no Resident Evil Verônica. Então eu acredito que vai dar muito bom, gente. Vai dar muito bom e vocês não perdem por esperar. Agora, sobre a questão da base na prisão, quer dizer, no caso a prisão na ilha, Dusk Golem acredita ter localizado essa prisão ali nas imagens, né, o local onde a Claire começa o jogo. Então, se você jogou o jogo original, sabe que essa área era totalmente intensa desde o início, correndo justamente dos mortos-vivos, tentando entender o que caramba estava acontecendo ali, enquanto a ilha estava totalmente inteira em chamas. Então, ao redor da prisão parecem várias construções de telhado, planos que sugerem justamente um centro de treinamento militar. E no jogo original, pessoal, lá dos anos 2000, esses dois locais já tinham uma conexão muito forte. A Umbrella usava Rockford como base totalmente militar privada, justamente para treinamento de tropas e, claro, conduzindo experimentos de longe dos olhos do mundo, que é a especialidade clássica da Umbrella, e fazia sentido que a prisão ficasse próxima a estruturas militares. Mas agora, em vez de duas áreas separadas por telas de loading, parece justamente que vamos ter um complexo totalmente unificado, coisa que a gente viu muito no Resident Evil 4 Remake. Isso tem uma implicação narrativa importante, porque você pode ver a escala da operação da Umbrella nessa ilha de uma forma muito mais voltada como foi no jogo original, e algo muito mais expandido do que foi no jogo original. Então a prisão deixa de ser apenas um corredor de fuga e vira uma parte justamente de uma instalação real. Agora, uma parte interessante, gente, que é o farol, né, no litoral lá da própria ilha, o Dusk Golem identificou que parece ser um farol, e ali tem uma parte curiosa, porque no Resident Evil Code Verônica não existia um farol, porém, mas existe lá no Darkside Chronicles, que, pra quem não lembra, Darkside Chronicles foi justamente um jogo que lançou ali em meados de 2009, que revisitou os eventos do Code Verônica e do 2 com uma perspectiva diferente. Nessa região da história, Rockford ganhou, sim, um detalhe novo, que é a parte do farol, e isso é muito relevante, porque mostra a estratégia da Capcom. Eles não estão simplesmente reconstruindo Code Verônica, gente, em gráficos modernos, algo do tipo, não. Eles estão consolidando toda a mitologia que a gente vê ali no evento em torno da ilha, absorvendo elementos de versões diferentes para criar uma versão definitiva. O remake do Resident Evil 4 justamente fez isso, tá? Então, a Capcom está tirando elementos do Darkside Chronicles, então significa que qualquer aspecto expandido da lore Rockford pode aparecer no remake, tá, pessoal? Agora, tanto o Palácio de Rockford e a estação de comunicação, para quem precisa entender esse contexto, a família Rockford Ashford é a razão justamente pela qual os Rockford existem, tá? Então a ilha foi construída justamente com a base central ali do Alexander Ashford no final do século XX, como uma base de operações particular, e foi lá que dois personagens justamente apareceram marcantes, Alfred e, claro, a Alexa. E, gente, no trailer o palácio parece totalmente rodeado por colinas, e isso sugere justamente que a Capcom vai usar terreno dessa ilha como uma forma de guia e exploração. Então você vê literalmente o palácio de longe e sabe que está ali mesmo, mas você precisa encontrar o caminho até lá. Algo muito semelhante ao que a gente vê lá nos desenhos animados do Scooby-Doo, cara. Bem parecido, que você olha o castelo de longe assim. Então aqui parece que você vai olhar de fato o palácio de Ashford. Mas aqui existe uma novidade grande. Acima do palácio, na análise totalmente identificada, parece ser, gente, uma estação bem acima de comunicação ou antenas de satélite. Isso não existia no original, mas faz sentido justamente dentro da lore. A Umbrella precisava monitorar Rockford para manter justamente o contato com outras instalações e coordenar experimentos. Então faz sentido isso aqui aparecer, pessoal. E outra coisa também é o cais, ponte e o aeroporto gigante. Esse é o local totalmente da batalha contra Alex Ashford na primeira fase do jogo. É onde justamente Steve encontra o seu destino ali, que você já sabe, né, gente? E é onde a história da ilha chega em primeira parte do clímax. E segundo Dusk Golem, essa área, né, gente, parece significativamente maior do que o original. E além do aeroporto, ele também identificou um cais reformulado e uma ponte enorme conectando diferentes regiões da ilha. Essa ponte, gente, é o grande detalhe importante no original. Essa conexão entre essas áreas narrativas. Você passava por uma zona, né, gente, para uma outra com contexto e não visualmente. Ou seja, uma ponte real que você pode ver e atravessar muda completamente a percepção daqui. Então, se a Capcom expandiu o aeroporto, provavelmente significa que vamos ter novas rotas dentro do complexo e novos encontros, que talvez novos momentos narrativos antes, claro, da grande batalha, né, gente? E, claro, né, gente, segundo Dusk Golem também,
essa região inteira é ocupada por uma vasta floresta, com trilhas, construções menores espalhadas pelos matos, caminhos alternativos e áreas secundárias. No Code Verônica original, isso simplesmente não existe, né, gente? E isso é exatamente o tipo de adição que define um mundo semiaberto na prática. Agora pensa comigo, uma floresta em Resident Evil não é apenas um cenário bonito, é uma ferramenta justamente de design que acaba abrindo espaço para tudo que os jogadores modernos acabam esperando. Então, segundo essa parte justamente de recursos escondidos que acabam recompensando a exploração, ou seja, arquivos e diários que expandem a lore da Umbrella e inimigos únicos que não parecem ser de outros lugares. No caso, eles não aparecem em outros lugares e possivelmente até momentos opcionais que aprofundam personagens. E pessoal, no topo da região florestal também estaria o castelo Ashford, que no jogo original era uma área distinta do palácio, localizada na Antártida, mas aqui parece que está integrado à própria ilha e provavelmente como a sede justamente histórica da família, o lugar onde tudo começou antes de Alfred e Alexa assumirem o controle. Dan Scully também identificou o que parece ser uma torre de água justamente próxima ao castelo, além da construção adicional ao redor, ou seja, uma pequena estrutura de apoio, talvez uma vila ou talvez instalações que possam mostrar os Ashford como de fato eles viviam antes dos eventos do jogo. Isso é justamente importante para a narrativa porque a família Ashford tem uma história trágica que vai muito além, né, gente, dos eventos do original. Mas é isso, pessoal. Esse foi algumas informações, né, que o próprio Inside Dust Golem nos passou sobre, né, essa parte da ilha, que vai ser uma parte extremamente vasta. Então, pessoal, essa gameplay na ilha vai render muito, tá, gente? Muito mesmo, porque eu acredito que você vai ter vários momentos ali, várias horas de exploração para tentar encontrar várias coisas ali com a nossa Clairezinha, cara. Vai ser incrível demais. O que vocês acham, pessoal, dessas informações? Vai gostar justamente da moto ali, pilotando a moto ali junto com a Claire, por aquele cenário? Vai ser um cenário bem agradável, gente, eu tenho certeza. Então, acredito que a adição da moto vai ser algo muito importante para a franquia. E eu admito, né, gente, que eu sempre fui curioso, né, para ver como seria pilotar a moto da Claire. Não a moto da Claire, né, mas com a Claire, né? Então, cara, vai ser interessante demais, pessoal. Mas e você? O que você acha? Comente aqui nos comentários a sua opinião, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe muito vocês grandemente. Tamo junto. Falou!